Irmãos, o texto que nós temos ouvido, e o apóstolo Paulo na sua segunda epístola, e nós já, aqueles que têm nos acompanhado, têm nos ouvido falar, que há uma temática principal que perpassa a carta de fora a fora, que diz respeito à força na fraqueza. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vai encontrar um apóstolo Paulo sofrido, machucado, quebrantado, buscando em Deus as forças que ele mesmo não tem. Quando nós, e para que você entenda esses versículos aqui, é importante que você leia todo o capítulo. A mensagem que Paulo prega, ele diz isso lá no versículo 7, ele diz que essa mensagem é um tesouro. Mas ele, como portador dessa mensagem, ele, eu, você, nós somos vasos de barro. Eis aí um contraste. A preciosidade do evangelho é carregada por nós, vasos de barro. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para essa carta, a gente percebe esse contraste todo o tempo. A gente percebe o apóstolo Paulo demonstrando que, a despeito dessa fragilidade, a excelência do poder vem de Deus. A morte que opera em nós se manifesta em vida através de Jesus Cristo. Esse contraste aqui é constante. E agora, no final do capítulo, o apóstolo Paulo, linkando ao que ele já havia dito, ele diz para mim e para você: ei, não vamos desanimar. E ele apresenta essas razões, ele apresenta as razões pelas quais eu e você não podemos nos desanimar. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa muito importante, e é muito importante mesmo. Porque todas as vezes, todo domingo que você vem aqui, que você se assenta nesse banco, a gente está falando da coisa mais séria da vida. A gente está falando de vida e morte. A gente está falando de destino. A gente está falando daquilo que vai separar salvos e perdidos. É disso que a gente está falando. O apóstolo Paulo vai apresentar para nós razões pelas quais eu e você não devemos nos desanimar. Mas presta atenção numa coisa. Todas essas razões, elas de alguma forma estão baseadas na perspectiva que Paulo tem de olhar para a vida, para os seus desafios, para as suas lutas. Há algum tempo atrás eu estava dizendo que a forma como você encara as lutas, as adversidades da vida, elas fazem toda a diferença na forma como você enfrenta essas mesmas adversidades. O apóstolo Paulo tem uma perspectiva muito diferente. Toda a vida de Paulo está centrada em Deus, no seu amor a Cristo, no seu compromisso com Ele. E isso tem implicações práticas na vida de Paulo, assim como deve ter nas nossas vidas. A gente chama isso de cosmovisão. Ou seja, a forma de você encarar toda a vida, de você entender a vida que você tem diante de você, ela precisa estar modelada pela palavra de Deus. Isso vai determinar, e aí eu quero chamar a sua atenção à medida que a gente for expondo aqui. Você vai ver como isso determina o que são as prioridades da sua vida. Isso muda o significado que as coisas têm para você. E isso vai levar você até novas atitudes. E essa perspectiva de Paulo nos convida para um olhar à eternidade. E esse olhar para a eternidade, preste muito bem atenção, não é um convite à fuga desse mundo duro. Muito pelo contrário. E é por isso que o meu tema hoje é simples. Pés no chão e olhos na eternidade. É o nosso olhar para a eternidade que ajusta a nossa vida aqui na terra. A primeira razão que Paulo nos dá, e o primeiro contraste que Paulo coloca, que é também uma razão para que eu e você não desanimemos,
tem a ver com a comparação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. De novo, dá uma olhada aí no versículo 16. O apóstolo Paulo assim diz: por isso não desanimemos. Preste atenção que o apóstolo Paulo está conectando as suas conclusões com os versículos anteriores. E aí ele continua então dizendo: por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Paulo nos apresenta esse primeiro contraste. Esse é um grande contraste entre coisas espirituais e coisas materiais. E aqui eu já preciso, começando a fazer uma diferenciação, a fazer uma observação, um alerta para você que você não confunda as coisas. Nós não estamos falando daquele, eu acho que eu posso chamar daquele dualismo grego que é tão influente nas nossas igrejas, sobretudo nas igrejas de tendência mais pentecostal, aquele dualismo que faz você dividir o mundo em dois blocos, entre os santos e os profanos, entre o espiritual e o carnal, entre as coisas de Deus e do diabo. E eu não estou dizendo que não há coisas de Deus enquanto há coisas do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes a gente vive em uma equivocada dicotomia que associa todas as coisas relacionadas à igreja como as coisas de Deus, mas não consegue entender que um almoço de família também é algo que glorifica a Deus. Você percebe o que eu estou te falando? Então, cuidado, não é sobre esse dualismo que eu estou falando. O que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção é sobre uma realidade material, física, que ele chama de homem exterior, realidade essa que se corrompe. Eu prefiro, nesse caso aqui, a tradução da Nova Almeida Atualizada e da NVI, que diz que esse homem se deteriora, porque essa é a ideia que Paulo quer trazer. É corrompimento, é corrupção não moral nesse sentido, mas desse desgaste físico, dessa deteriorização física pela qual eu e você e tudo que é material nós passamos. Esse homem exterior, esse corpo mortal, esse vaso de barro, esse corpo entregue à morte, percebe que são palavras de Paulo? Ele é um homem sofrido, gente. Ele é um homem desgastado. Ele é um homem que possivelmente olha para suas mãos e vê no seu corpo as marcas de Cristo nos sofrimentos vividos por ele. E o apóstolo Paulo, então, quer nos mostrar para nós que há uma realidade física que se degrada e há uma outra realidade espiritual que a gente não pode se esquecer. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, olha a vida desse homem quando ele, por exemplo, ele diz que, pelo contrário, nós nos recomendamos como ministros de Deus em muita paciência. E aí olha a lista que o apóstolo Paulo solta. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Irmãos, esse é o homem exterior. E o contraste há uma realidade interior, que é a nossa alma, que não degrada. E a gente esquece uma em detrimento da outra. Enquanto esse corpo caminha para o fim, está sujeito à degradação, ao desgaste, ele diz que o homem interior, a nossa alma, as nossas emoções, elas se renovam dia a dia. E por isso eu e você não precisamos nos desanimar. Eu e você precisamos continuar. E é exatamente por essa razão que, a despeito das lutas do apóstolo Paulo, das agruras que ele enfrentou, esse homem que escreve aos Filipenses dizendo: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, aprendi a ser honrado, humilhado, ter fartura ou passar por fome, é esse homem que diz: tudo posso naquele que me fortalece.
E esse mesmo homem que nos diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, ela guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Por isso você não precisa andar ansioso, porque ele entende que, a despeito da realidade que nos cerca, das situações adversas que eu e você passamos e que os nossos corpos estão sujeitos a uma realidade aqui dentro, que ela é renovada dia a dia, que ela não está aprisionada às dores, aos labores, às feridas. Porque essa paz que Deus nos dá, esse renovo diário, independe da circunstância. E a gente precisa aprender isso porque nós vivemos em um tempo que nós esquecemos esse ser interior e tudo que a gente investe naquilo que é perecível. Nas Olimpíadas, hoje de manhã, eu disse aqui de manhã que eu gosto de esportes, a Olimpíada lá de Tóquio está me tirando o sono, literalmente, e vocês viram a Simone Biles. Simone Biles é uma ginasta que chegou nas Olimpíadas. Eu já pensei, bom, vamos ver quem é segundo e terceiro lugar, porque o resto é dela. E ela desistiu de todas as finais. Porque aqui não está bem. Ela é uma atleta de tal magnitude que a capacidade física que ela tem é incomparável a qualquer outro atleta. Ela é sei lá, eu encontro o paralelo dela lá no Usain Bolt, naquele velocista que já não está mais competindo. O que ela faz saltando, a capacidade que ela tem, mas não ganhou nenhuma medalha, porque aqui não está bem, porque a cabeça não está boa. Há 3 domingos atrás, foi o último domingo que eu preguei aqui, antes de sair de férias. Terminou o culto, a Dani, minha esposa, trabalha na UTI aqui do HRT, e ela havia me pedido para ir fazer uma visita a um paciente. Uma situação muito dolorosa. E terminou o culto, eu fui ao HRT fazer uma visita a esse paciente. Um homem bonito, de 38 anos de idade, que padece de esclerose lateral amiotrófica, uma enfermidade terrível que vai paralisando pouco a pouco todos os seus músculos, todo o seu corpo. Resultado, esse é um homem que tem toda a capacidade cognitiva preservada e um corpo morto. E para que eu conversasse com ele, a Dani tinha um papel na mão com o alfabeto, e ela ia seguindo as letras para formar as palavras. Quando ele piscava, e assim a gente conversou. Olhar para aquele homem aprisionado naquele corpo, eu fui para lá para falar para ele, desejoso, pedindo, Deus, por favor, porque a situação dele é a mais miserável possível. Mas existe uma paz que excede todo o entendimento e que vem de Jesus Cristo de Nazaré. Só essa paz é capaz de agasalhar o coração de um cara trancafiado em um corpo morto enquanto ele ainda é vivo. E eu acho que às vezes a gente precisa lidar mais com situações como essa para perceber a seriedade eloquente do que Paulo está dizendo. Esse corpo se corrompe e vai morrer. Mas aqui dentro de nós tem algo que se renova dia a dia pelo poder e pela força do Espírito Santo de Deus que opera em nós. É isso que Paulo está falando. E por isso ele diz, gente, não desanima não. Não desanima não. Segundo contraste que Paulo faz.
Enquanto esse primeiro contraste entre o material e o imaterial, esse segundo contraste entre o eterno e o temporal. E agora eu quero ir para o versículo 18. Depois eu vou voltar para o 17. Olha o que diz o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que veem são temporais, as que não se veem são eternas. Esse é o segundo contraste e que Paulo faz, bem semelhante ao primeiro, diz respeito às coisas eternas, e ele complementa aquelas que a gente não vê, e as coisas temporais, aquelas que a gente vê. A impressão que eu tenho é que o apóstolo Paulo, de alguma forma, está estendendo o conceito de homem exterior e homem interior. Ou seja, o que é material, é externo, é concreto e palpável, ao mesmo tempo, é temporal, é passageiro, é efêmero. Paulo nos convida, preste atenção, Paulo nos convida a não nos atentarmos. O que ele quer dizer? Não é para você ignorar, mas é para você não fixar os seus olhos nas coisas materiais e nas coisas desse mundo. Ou seja, não permita que a sua vida seja modelada, seja guiada, seja direcionada pelas coisas terrenas. As palavras de Paulo ecoam nos ensinos de Jesus em vários textos. Quando, por exemplo, Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: não anda ansioso pelo que vestir, pelo que comer, não anda ansioso. Sabe por quê? Porque o Pai Celestial cuida de você. Ele diz: qual de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? É uma medida de 49 centímetros. Qual de nós pode acrescentar alguns centímetros ao curso, ao andar da vida pela nossa ansiedade? Você e eu não podemos. A gente está bem da noite para o dia, a gente tem um diagnóstico de ELA para uma cama de hospital. Você pode controlar a sua vida? Você não pode. E aí então o Senhor Jesus, alertando, diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Sabe por quê? Porque as demais coisas, e eu amo Jesus dizer assim, ele diz que as demais coisas não são demais porque não tem importância, são as demais porque não se comparam com as coisas mais importantes da vida. Percebe que é uma questão de prioridades? Jesus, por exemplo, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele nos alerta a mim e a você a não juntarmos tesouros na terra, porque os tesouros da terra, a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Ele nos orienta a juntarmos tesouros nos céus, onde nem traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Muito cuidado. Ele diz que onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa é uma exortação que diz respeito àquilo que move, direciona, aquilo que modela a sua vida, o seu viver. O Senhor Jesus, quando foi perguntado por uma duplinha de irmãos que estavam brigando por uma herança, então eles chegam a Jesus dizendo: Senhor, ajuda a gente aqui nessa partilha. Jesus percebe a ganância do coração desses irmãos, e então, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 15, ele diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, mais um alerta e mais uma observação aqui. A perspectiva secular, ela tende a olhar para a fé cristã como uma espécie de fuga, uma forma de escape dessa realidade que nós vivemos. Karl Marx afirmava que a religião era o ópio do povo, ela aliena. Freud dizia que a crença em Deus, ele a considerava como uma neurose universal do ser humano, uma espécie de
Nós criamos Deus pelo nosso desejo de sentir segurança em um Pai celestial e eterno. Presta atenção numa coisa. O cristianismo nunca foi e nunca será um convite à alienação, à fuga da realidade. Nunca. Pelo contrário, a gente sabe que todas essas mazelas do mundo, de alguma forma, acontecem porque eu e você vivemos em um mundo que colhe os terríveis efeitos da queda. O pecado nos trouxe distanciamento de Deus e toda espécie de mazela que o mundo conheceu, até a pior de todas elas, a morte, o fruto do pecado. Jesus nos alertou, por exemplo, e aí é mais um exemplo de que o cristianismo não é fuga da realidade. Jesus nos alertou que no mundo nós passaríamos por aflições. Aliás, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, ele diz que, ok, a gente está abatido, perplexo, perseguido, atribulado, todas essas coisas. Mas qual é a diferença da perspectiva cristã? Não, ela não nos convida a fechar os olhos para essa realidade. Mas ela nos convida a ter uma esperança que transcende as lutas da vida. Não é uma esperança alienada, porque é neurótica e equivocada, mas é uma esperança viva, que está baseada numa realidade concreta, sólida, inabalável e inapagável. Sabe qual é? Jesus Cristo ressuscitou. É isso que ele diz. É isso que ele diz lá no versículo 14. Ele ressuscitou, ele dividiu a história entre antes dele e depois dele, é fato concreto, testemunhado e fruto colhido até os dias de hoje. E é baseado nessa ressurreição, nessa vitória, que eu tenho a minha esperança. O cristianismo me dá uma visão verdadeira, ampla e corrigida da vida. Ou seja, sabe por quê? E aí eu acho, minha exortação para nós, enquanto igreja, é que a gente vai comprando um estilo de vida secularizado. E a gente vai fazendo desse mundo, e vai colocando nesse mundo todas as nossas expectativas, esperanças, e todos os nossos empenhos, esforços e investimentos. Homens como Freud ou Karl Marx, que não eram ateus, não acreditavam que havia nenhuma realidade além dessa realidade física que nós temos diante de nós. Não há anjo, não há demônio, não há céu, não há inferno, não há Deus, não há nada além do que é físico. Mas para nós somos convidados a olhar para o eterno, para as coisas do alto. Porque aí, eu repito, você vai viver melhor essa vida aqui, quanto mais você olhar para a eternidade. Pés no chão e olhos na eternidade. A gente olha para a eternidade, a gente vive melhor esse mundo. Eu gosto demais de uma citação de C.S. Lewis. Eu já citei ela aqui, mas eu preciso repetir porque é excelente, de um dos capítulos do livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis fala exatamente disso. Ele diz assim: a esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que, ao contrário do que o homem moderno pensa, o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma força de escapismo ou autoilusão, mas uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deve deixar o mundo presente tal como está. Se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensaram no outro mundo. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram a sua marca na terra precisamente porque as suas mentes estavam ocupadas com o paraíso.
E aí o alerta para nós foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo e se tornaram tão incompetentes nesse aqui. Se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja. Mas se você aspirar a terra, você vai perder ambos. Você quer fazer diferença nesse mundo? Coloque os olhos na eternidade. Então a minha preocupação grandiosa é que, muito embora a gente professe a fé cristã, eu nos vejo por demasiado investindo e ocupados e colocando toda a razão da nossa existência no nosso trabalho, na nossa carreira, no nosso currículo, na nossa descrição de ser feliz. Hashtag meta ser feliz. Muito cuidado. Muito cuidado, porque aquilo que traz para você a razão de existir é aquilo que vai ser o seu Deus. Por isso que onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. David Foster Wallace, eu também citei já há bastante tempo, foi um escritor muito famoso norte-americano, jovem escritor e novelista, foi premiado e celebrado nos Estados Unidos. Há na internet um discurso muito famoso dele no Kenyon College. Olha que coisa maravilhosa, esse homem não é cristão, olha o que ele diz, presta bem atenção nisso. Nas trincheiras cotidianas de uma vida adulta, não existe isso de ateísmo. Não existe isso de não adorar. Todo mundo venera, todo mundo adora. A nossa única escolha é o que adorar. E se existe uma ótima razão para talvez escolher adorar algum tipo de Deus ou coisa espiritual, o que é praticamente todas as outras coisas vão devorar você vivo. Quem adora o dinheiro e os bens materiais, quem buscar neles sentido da vida, nunca terá o suficiente. Nunca terá a sensação de que tem o bastante. É a verdade. Quem adora o próprio corpo, a beleza, o encanto sexual, sempre vai se achar feio, e quando o tempo e a idade começarem a deixar marcas, morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente ser enterrado por alguém. De certo modo, todo mundo já sabe disso. Está codificado em mitos, provérbios, clichês, máximas, epigramas, parábolas, no esqueleto de toda a história. O grande truque é conseguir manter a verdade na superfície da consciência em nossas vidas cotidianas. Quem adorar o poder vai se sentir fraco e amedrontado. E precisar cada vez mais de poder para conseguir afastar o medo. Quem adorar o intelecto vai ser visto como inteligente, mas vai acabar se sentindo burro, uma fraude na iminência de ser desmascarada, e por aí vai. Essas formas de adorar são traiçoeiras, não por serem malignas ou pecaminosas na consciência dele, mas por serem inconscientes, são configurações padrão. É o tipo de veneração pelo qual deixamos de levar gratuitamente dia após dia. Jovem e famoso escritor, que do ponto de vista nosso é um homem bem-sucedido. Sabe o que aconteceu alguns meses depois? Ele se matou. Porque não tinha eterno. Porque não tinha horizonte para ele. Eu quero fazer 2 alertas aqui, um aos pais. As últimas gerações de pais criam seus filhos para o sucesso profissional. E preste bem atenção, não há em si mesmo nada de ruim em investir na vida profissional do seu filho. A gente investe tudo para que os filhos tenham carreiras bem-sucedidas, que conquistem bons cargos. Se você mora e cria os seus filhos em Brasília, você vai prepará-los, pelo menos por algum tempo ainda, para um bom concurso público, que é o sonho de toda mãe e de toda sogra. A gente vai dar toda a condição de propiciar para eles um conforto muito maior do que aquele que a gente já experimentou, mas a gente tem falhado miseravelmente em educar os nossos filhos, em priorizar as coisas eternas. É fato. Há pouco menos de um mês, eu terminei de ler o livro do Vold Bauchan,
que chama Pastores da Família, e eu fui tão ferido, tão machucado, tão alertado, tão exortado pelas palavras daquele homem. Sabe o que ele disse? Ele disse que nós, pais, e sobretudo para homens, precisamos nos lembrar que não há mais nada mais real ou com mais consequências que o fato de que os nossos filhos são almas imortais. E um dia eles precisam estar na presença de Deus. E o Vold continua dizendo, você já refletiu sobre isso? Quando você olha nos olhos do seu filho, o que você vê? Primeiramente um médico, um futuro advogado, o atacante da seleção brasileira. O que você enxerga? Ou você enxerga ali uma pessoa que passará a eternidade no céu ou no inferno? Você vê uma alma que precisa dobrar os seus joelhos a Cristo? Você vê isso? Ele continua dizendo, como podemos conter as lágrimas ao considerarmos até a possibilidade de que um desses preciosos pode não passar a eternidade conosco na presença do Pai, que é nosso tudo em todos? E como não tremermos ante a possibilidade de que a nossa negligência seja um fator que vai contribuir para tal tragédia? Você já parou para pensar isso? Que a nossa negligência em ser mais diligente, em viver e demonstrar e ensinar e pregar o Evangelho pode custar a alma dos nossos filhos? E eu quero fazer o nosso meia-culpa da minha geração e daqueles que nasceram há 10, 20 anos antes de mim. Se você não sabe, semana que vem eu faço 44, nem parece, eu sei. Mas é verdade. A minha geração, ela foi uma geração que experimentou uma mudança no nosso país. Eu ainda, quando era pequeno, eu via as mudanças de moeda. Cruzeiro, tempo do eu ainda vi não entendia muito bem o que era inflação, mas eu ainda tenho na minha memória infantil pessoas correndo no mercado, comprar algum produto, porque algumas horas depois aquele produto já estaria muito mais caro. Algumas mudanças. Unidade real de valor, depois o real, uma moeda relativamente estável. E agora eu e você, ainda com todas as lutas que esse país tem, a gente ainda vive em um país muito mais estável e que trouxe muito mais conforto para estas gerações do que para as anteriores. Eu, olhando aqui para uma igreja dessa, eu acho difícil ter uma família sequer, a não ser que não seja a sua opção, que não tenha um celular no bolso. A gente gosta do conforto e a gente quer que os nossos filhos tenham conforto. Mas eu acho que a gente tem ensinado de alguma forma ou de outra que essas coisas são as principais da vida. Meu segundo alerta vai a você, jovem e adolescente. Você que é um millennial, geração Y ou geração X. Você faz parte da geração mais egoísta, mimada e narcisista que já existiu. Você sabia que a sua geração é chamada por alguns de geração floco de neve? Para você ver o tamanho da sua resistência, resiliência. Disseram para você que você pode ser o que você quiser, mas você não tem condições de enfrentar nenhuma frustração. Não tem resiliência para enfrentar derrotas. Há coisa de 2 anos atrás, um prédio vizinho ao meu, de madrugada, um barulho, um alvoroço, um garoto, adolescente que pulou do prédio, tentou se matar, pulou do terraço, uma altura enorme, caiu na piscina. Eu sei que tinha sobrevivido num primeiro momento e o motivo do suicídio foi
teve problema na escola, terminou com a namorada, discutiu com os pais, quero morrer. Disseram para você que o seu sentimento precisa ser sempre obedecido e que ninguém tem o direito de te ofender. Assim, você acredita que você é o centro do universo e que os seus problemas são maiores do que os outros problemas. Disseram para você que você pode mudar o mundo. E você sai todo animado de casa, mas você não arruma nem a cama que você dormiu. Disseram para você que você deve ser relevante para o mundo. Mas você tem dificuldade de honrar o pai e a mãe que botam comida no seu prato. Porque agora a gente virou cringe também, né? Sabe o que é isso? Tudo é cafona. Tudo é cringe. Blá, blá. Eu tenho um desafio para você. Para todos nós. Idoso, jovem. Eu quero desafiar você a corrigir o seu olhar. Eu quero incentivar você a olhar para o alto, para as coisas eternas. Lembra que eu disse que isso traz implicações práticas para nós? Meus irmãos, quando nós colocamos os olhos na eternidade, os nossos pés ficam mais fincados no chão. Quando nós vivemos por fé, pelas coisas que não se veem, a nossa vida na terra é marcada por contentamento e perseverança. Olhar para o alto vai redefinir as nossas prioridades. Vai nos dar novos significados para a vida. Vai gerar em nós novas atitudes. Olha para o alto. Por fim, para a gente encerrar, o terceiro contraste que o apóstolo Paulo faz é entre a vida eterna, a gloriosa vida eterna, e os sofrimentos da vida presente. E ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, o contraste que Paulo faz diz respeito às particularidades e à inevitabilidade das tribulações que a gente passa nessa vida e a vida eterna que nos espera. E novamente aqui nós temos os efeitos práticos dessa perspectiva, desse olhar para a eternidade. Quando você consegue olhar para as adversidades que você enfrenta na sua vida, a partir da perspectiva do olhar para as coisas eternas, para a sua vida gloriosa no porvir. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz que as tribulações, ele as descreve como leves e momentâneas. Elas perdem um pouco do seu peso, da sua feiura, do seu tom ameaçador. Quando a gente entende que a gente precisa olhar para o alto e que nos espera algo incomparavelmente melhor, glorioso, isso produz em mim a perseverança e mais do que isso, a mudança de um olhar, de perceber, meu Deus, isso nem é tão grande assim. Nem é. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versículo 18, ele diz, bem semelhante ao que ele diz aqui, ele diz que para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pedro, na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 1, ele diz, exultemos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, ela se torne muito mais preciosa do que ouro. Irmãos, entendam uma coisa. Mais do que um contraste, e há uma percepção que a gente não pode deixar de olhar aqui,
há uma relação de causa e efeito entre o peso da glória que será dada para nós e os sofrimentos dessa vida. O apóstolo Paulo nos disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Deus justo que nós temos e amoroso, Ele há de nos recompensar proporcionalmente à medida do nosso sofrimento. E aqui preste atenção, nós não estamos falando de salvação. Salvação é pela graça, favor imerecido, dom não meritório. O que nós estamos falando aqui é daquele glorioso prêmio que será dado para cada um de nós à medida da nossa fidelidade, dessa glória específica, dessa recompensa celestial. Olha, a gente vai ver no domingo que vem, na segunda epístola, lá no capítulo 5, lá no versículo 10, Paulo diz, olha, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus, para que cada um receba segundo o seu bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Embora a sua salvação seja pela graça, a sua recompensa, ela vai levar em conta a sua vida. Sabe, deixa eu confessar uma coisa para você, eu nunca li isso na Bíblia e nem sei, eu preciso depois conversar com meus colegas pastores aqui para a gente fazer uma discussão teológica acerca do tema. Mas eu tenho a impressão de que alguns de nós, quando chegarmos diante do tribunal de Deus e diante do portão celestial, eu fico imaginando Deus dizendo assim, passa correndo. Oh, chispa! Vai que o portão fecha. Eu não sei como é que vai ser. Mas uma coisa eu sei. A vida que nos espera, a vida eterna, ela vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas derramadas por amor a Cristo. E você vai ser chamado de bem-aventurado. E preste atenção, a nossa vida eterna não é só a vida celestial. Porque não parou por aí. Às vezes a gente pensa assim na nossa vida celestial, eu e você como anjos voando de uma nuvem para outra e alguns tocando a harpinha, né? A Bíblia diz que, e eu sei que quando você partir dessa vida, como ladrão da cruz, você já vai estar com o Senhor, tá? Mas a sua alma vai aguardar o dia em que a última trombeta vai tocar e todas as dores do seu corpo serão reparadas. E o corpo que padeceu, seja pela esclerose lateral amiotrófica, seja pelo derrame, seja pela velhice, seja pelo Covid, seja por qualquer que tenha sido a calamidade dessa vida, o corpo que partiu em Cristo tem segurança em Cristo de que um dia ressuscitará na presença do Senhor. Nós seremos curados. E a gente vai viver em novo céu e nova terra. E o que era para ser, voltará a ser como deveria ter sido. Como um jardim cidade, vindo ataviado do céu, restaurado, refeito, para mim e para você. Por favor, olha para o céu. Por favor, olha para a eternidade, não permita que você veja a sua vida numa situação degradante de tal forma, para ter a sensação que eu tive diante daquele rapaz preso naquele corpo, de pensar, meu Deus, ele precisa da esperança que eu também tenho em Cristo Jesus, ele precisa. Encerrando, o Joel Bick, um autor, escreveu 2 capítulos de um livro chamado Ao Amado Timóteo,
e ele nos convida a aprendermos com os puritanos. O movimento dos puritanos foi um movimento do século XVII, sobretudo começou na Inglaterra, e homens muito desejosos de amar a Deus com maior fidelidade romperam com a igreja oficial anglicana e padeceram muito por isso. Mas esses homens tinham uma marca. Eles olhavam para o céu. E o Joe Bick, ele cita uma frase do Jonathan Edwards, americano, dizendo: Deus grave a eternidade nos meus olhos. E olha o que Joe Bick cita num dos capítulos desse livro. Ele diz assim: considere a prontidão para morrer como o primeiro passo para o aprendizado da vida. Enxergue essa terra como o camarim de Deus e o ginásio que te prepara para o céu. Então eu concluo com mais um desafio para você, para que você se lembre do aspecto prático do que Paulo está falando aqui. Quais são as suas prioridades? Presta atenção, prioridades mesmo. Se você tem dificuldades de identificá-las, as suas prioridades são as coisas que tomam maior tempo na sua vida, que demandam a sua maior dedicação, os seus maiores esforços, o seu tempo mais precioso. Isso é a sua prioridade, estes são os tesouros do seu coração. Pense nas suas prioridades e passa a redefini-las a partir da eternidade. Pense no significado das coisas para você. Como é que você encara as lutas? Como sinal de flagelo ou como, de alguma forma, uma certa vitimização de você que não é merecedor de passar por nada de ruim nessa vida? Olhe para as suas lutas e ressignifique-as através dos olhos da eternidade. Olha para as suas atitudes, as suas ações, e veja se elas são modeladas como quem vive olhando para o alto. Faça esse esforço. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas no teu altar. Quero pedir ao Senhor que tenha piedade de nós. Quero pedir ao Senhor que cuide da vida dos teus filhos. Eu quero pedir ao Senhor que volte os nossos olhos para o alto, para o eterno. Por favor, corrige a nossa vida aqui e nos faz pensar na nossa vida lá. Porque pensando na vida lá, viveremos muito melhor aqui. Que assim seja. Que assim seja. Para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém.